Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai ver uma aula sobre aumentos e descontos percentuais. Essa parte de aumentos e descontos percentuais seria a continuação de porcentagem. Bora lá então? Olha só, dado um valor X, qual é o novo valor se houver um aumento de 20%? Então pensa comigo. Se eu tenho um valor X e eu aumento 20%, eu passo a ter X mais 20% de X. Gente, a gente nunca vai fazer a conta com o número em porcentagem. A gente vai transformar em uma fração. Então vai ser X mais 20 sobre 100, que é 20%, vezes X. Uma vez que o D significa vezes, então dá X mais 20% vezes X. Aqui onde não tem nada no X é a mesma coisa que 1. Então vai dar 1x mais 0,20x. 1 mais 0,20x dá 1,20x, ou seja, 120% de x. Então eu tenho 100%. Aumentei 20%, eu passo a ter 120% de x. E se houver um desconto de 20%, como a gente vai proceder? Exatamente da mesma forma. Tenho x menos 20% de x. Transforma a porcentagem em fração. Então, eu terei x menos 20 sobre 100 vezes x. Então, aí vai resultar em x menos 0,2x. Lembrando que aqui onde não tem nada no x é 1x. 1x menos 0,2x resulta em 0,8x, ou seja, 80% de x. E 80% de x é 0,80x. Se acontecer a mesma coisa, só que agora tem um aumento de 15%, como eu vou proceder? No aumento de 15%, nós teríamos o seguinte: x mais 15% vezes x. Vou transformar, então, o 15% em uma fração. Então, vai ficar x mais 15 sobre 100 vezes x. 15 sobre 100 é 0,15, portanto, vai dar x mais 0,15x. Aqui não tem nada, é 1. 1x mais 0,15x dá 1,15x. Ou seja, tenho 100%, aumentei mais 15%, eu passo a ter 115% de x, que é equivalente a 1,15x. E se houver um desconto de 15%, ao invés de um aumento de 15%? Aí eu devo proceder da seguinte maneira: x menos 15% dx, que equivale a x menos 15 sobre 100 vezes x, que é x menos 0,15x, ou seja, aqui onde não tem nada é 1, 1 menos 0,15 dá 0,85x. Ou seja, tenho 100%, tiro 15%, passo a ter 85% de x, ou seja, 0,85x. Mais um exemplo, olha só. Tem um valor de x, qual é o novo valor se houver um aumento de 3,1%? Então, tenho 100%, aumento mais 3,1%. Então, eu passarei a ter 1,031x, ou seja, 100% mais 3,1 dá 103,1x, 103,1% de x, que é equivalente a 1,031x. E se houver um desconto ao invés disso? Então vai ficar x menos 3,1% de x, que equivale a x menos 3,1 sobre 100 vezes x. Então dá x menos 0,031x, que é equivalente a 0,969x. Aqui não tem nada, é 1. 1 menos 0,031
equivale a 0,969x, ou seja, 96,9% de x, que é 100%, menos 3,1%, que equivale a 0,969x. Então, aqui tem uma tabela resumo. Olha só, aqui é super importante, vou pedir uma atenção especial para você. Se eu tenho 100% e aumento 20%, eu passo a ficar com 120%, que é 120 sobre 100, ou 1,2. Se eu tenho 100%, aumento 15%, eu passo a ter 115%, que é equivalente a 1,15. 100% mais 3,1 é 103,1%. Então, tudo isso quer dizer o seguinte. Presta muita atenção agora, gente. Olha só. Aumentar 20% é equivalente a multiplicar por 1,2. Por quê, professor? Porque eu tenho 100% mais 20%, eu passo a ter 120%. Por isso, se eu multiplicar por 1,2, já dá o valor com 20% a mais. Se eu tiver 15% de aumento, é a mesma coisa que multiplicar por 1,15. Por quê? Tenho 100% mais 15% é 115%. Aumentar 3,1% seria equivalente a multiplicar por 1,031. Por quê? Porque eu tenho 100% mais 3,1, eu passo a ter 103,1%, que é 1,031. E o desconto será o raciocínio exatamente o mesmo. Então, olha só, se tiver um desconto de 20%, é equivalente a multiplicar por 0,8. Por quê? Porque eu tenho 100%, menos 20% dá 80%. Ou seja, tirar 20% equivale a multiplicar por 0,8. E subtrair 15%? Subtrair 15% equivale a multiplicar por 0,85. Por quê? Tenho 100% menos 15% dá 85%. É o que sobra, portanto, é multiplicar por 0,85. Tenho 100%, subtraio 3,1%, equivale a multiplicar por 0,969. Por quê? 100% menos 3,1 é igual a 96,9%, que é 0,969. Por isso que existe essas equivalências. Eu vou convidar você a pensar exatamente dessa forma. Por quê? Porque assim você vai conseguir resolver as questões de uma maneira mais rápida e mais fácil, tá bom? Bora lá então, vejamos então a primeira questão, que é uma aplicação imediata disso que eu disse, que fala o seguinte: uma reportagem sobre a inflação no Brasil mostrou que os aumentos do preço médio de um produto nos meses de março, abril e maio de 2022 foram de 5%, 10% e 20%, respectivamente. Cada um dos 3 percentuais indicados foi calculado ao final de cada respectivo mês e refere-se ao aumento relativo ao preço médio do produto no dia 1 do mês considerado. O aumento percentual acumulado nos meses de março, abril e maio de 2022, relativamente ao preço médio do produto em 1º de março de 2022, foi... Então, olha só, o que vai acontecer? Eu vou aumentar 5% o produto. Se eu aumento 5%, seria a mesma coisa que multiplicar por 1,05. Aumentar 5% equivale a multiplicar por 1,05. Por quê? Porque tenho 100% mais 5%, passo a ter 105%.
E aumentar 10%, equivale a multiplicar por 1,10. Por quê? Tenho 100%, aumento mais 10%, eu passo a ter 110%. Se eu aumentar agora 20%, equivale a multiplicar por 1,20. E se eu quiser esses três efeitos somados, basta eu multiplicar 1,05 vezes 1,10 vezes 1,20. Fazendo essa conta, nós obteremos 1,05 vezes 1,1. Ao fazer essa conta, nós obteremos 1 vezes 5, 5, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 1 dá 1. Mais 1 vezes 105 dá 105. Então, aqui vai dar 5, 5, 1 e 1. Quantas casinhas da vírgula eu tenho? 1, 2, 3. Portanto, aqui será 1, 2, 3. Coloco a vírgula. Então, deu 15,5%, tá? Só que eu só multipliquei, por enquanto, o 1,05 e o 1,1. Eu tenho que multiplicar, além disso, por 1,2. Multiplicando por 1,2, nós obteremos 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 5, 10 com 1, 11, sobe 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 11, 5, 5, dará 11, 5, 5. Fazendo essa soma, nós obteremos 5, aqui dá 0, 5 mais 1, 6, 5 mais 3, 8, 2 mais 1, 3, e aqui dá 1. Como eu tenho aqui 4 casas depois da vírgula, eu conto 4 casas aqui e coloco a vírgula. Então, eu tinha 100%, passei a ter 138,6%, porque 0,386, né? Ou, se eu for pensar de uma outra forma, multiplicar por 1,386 equivale a somar 38,6%. Portanto, o aumento foi de 38,6%, correspondendo à alternativa E. Tudo bem? E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? Olha só banca Cês Gran Rio aqui, hein? Olha só essa outra questão, o que ela diz aqui. O profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vendê-los. No primeiro deles, obteve um lucro de 36% sobre o preço de compra. E no segundo, um lucro de 12% sobre o preço de compra. Ele recebeu, por essas duas vendas, 27%, uma quantia, né, 27% maior que a soma das quantias pagas pela compra dos 2 apartamentos. Nessas condições, sendo P a quantia paga pelo primeiro apartamento e S a quantia paga pelo segundo apartamento, então P dividido por S é igual a... Então vamos pensar, no primeiro apartamento, ele recebeu um lucro de 36% sobre o preço de compra, ou seja, mais 36% de P. E aumentar 36% equivale a multiplicar por 1,36. Mas olha só, como eu posso fazer também? 36% é 36 sobre 100 vezes P. Então, resultará em P
mais 36 sobre 100, 0,36P. E P mais 0,36P resulta em 1,36P. Tá bom? Já o segundo, ele teve um lucro de 12% sobre o preço de compra. Então, no segundo, ele teve um lucro de 12%, ou seja, mais 12% do preço de compra do segundo, que o autor chamou de S. Portanto, ficará S mais 12 sobre 100 vezes S. Então, resulta em S mais 0,12S. E S mais 0,12S equivale a 1,12S. Então, nós teríamos essas duas somas aqui. A soma que ele recebeu pelas duas vendas é 27% maior que o valor da compra dos dois apartamentos. Aumentar 27% equivale a, vamos lá, ó, aumentar 27% equivale a multiplicar por 1,27. Portanto, dará 1,27 vezes P mais S. Nada impede de você fazer dessa forma, tá? Vai dar exatamente a mesma coisa. Então, bora lá. Vamos fazer essa conta aqui. Então, nós obteremos o seguinte aqui, 1,36P mais 1,12S é igual a 1,27P mais 1,27S. Então, se eu passar esse cara para o primeiro membro, dá 1,36 menos 1,27. Resulta em 0,09, ou seja, 0,09P. Aqui eu vou passar esse cara para cá. Então, eu terei 1,27 menos 1,12. 7 menos 2 dá 5. 2 menos 1 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Portanto, vai ficar aqui 0,15P. Ou P não, perdão, 0,15S. Ah, é no S, então pera lá. Me enganei aqui. É 1,27 menos 1,2. Não, é 1,27 menos 1,12. Ah, tá certo, é a mesma coisa. Então dá 0,15S. 0,15S. O autor, ele quer saber... Opa, deu uma... Ele quer saber P dividido por S. Então, como é que eu faço? Passo S para cá dividindo e passo 0,09 dividindo para o lado de lá. Então, nós obteremos P dividido por S. P dividido por S é igual a 0,15 dividido por 0,09. A gente pode eliminar essa vírgula multiplicando por 100 em cima e embaixo. Então, P dividido por S é igual a 15 dividido por 9. Dá para dividir aqui por 3 e dá para dividir aqui por 3, que seria equivalente a 5 sobre 3. E 5 sobre 3 corresponde à alternativa B. E aí, Saulo, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil? Vai falando aí para mim. E olha só, mais uma aqui. Essa é super importante. Esse tipo de questão, hein? Olha só, o funcionário de uma loja cometeu um erro
ao reajustar o preço de um produto. Ele aumentou o preço em 80%, quando o percentual correto era um aumento de 40%. Após o aumento de 80%, o produto passou a custar R$ 450. Se o funcionário tivesse dado o aumento correto de 40%, o produto passaria a custar. Então, vamos lá, gente. Deixa eu fazer uma explicação aqui para vocês de uma coisa super importante, tá? Vamos supor que eu tenho um produto e esse produto valha R$ 100, tá? Vamos supor que esse produto sofra um aumento de 100%. Se o aumento foi de 100%, ele passou a valer R$ 200, certo? Se é R$ 200, quanto que eu subtraio para voltar para o 100? Então, olha só. Quanto que eu subtraio de 200 em porcentagem para voltar para o 100? Perceba que não é 100%, porque se eu subtrair 100%, vai dar zero, né? Subtrair 100% equivale a subtrair tudo, então daria zero. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou subtrair apenas 50%. Quando eu subtraio 50%, eu volto para o 100%. Então, quando eu aumento 100%, eu não posso tirar 100% para voltar ao normal. Teria que tirar 50%, tá? Então, este é a grande pegadinha aqui da parte de porcentagem. Então, olha só, presta atenção agora nessa questão. Então, olha só, o que aconteceu? Eu tenho um produto, tá? Ele sofreu um aumento de 80%, então o produto valia X. Esse X, gente, equivale a 100%, que é o produto inicial. Ao sofrer o aumento de 180%, opa, ficou meio torto, vou tentar aqui. Aí, melhorou bem. Ao ter um aumento de 180%, ele vai virar R$ 450. Então, esse R$ 450 não é 100%. Ele é 180%, que é o valor após o aumento. Ele quer, se tivesse dado um aumento de 40%, então o que muita gente pensa? Ah, subiu 80%. Agora eu preciso voltar 40%, então eu subtraio 40%. E aí vai dar o 140. Não. Por que não, professor? Porque muda a base de referência. A base de referência não é mais 100, e sim o 200. Por isso que você não tem que tirar esse percentual. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar um valor, esse novo valor, eu vou chamar de V, tá? O valor final, que corresponde a 140%. Tá? Então, eu vou ter que fazer exatamente isso. Então, como a gente faz? O jeito mais rápido, tá? 180% equivale a 450. Eu quero saber 140%. Vai ser o valor V, que é o que o autor gostaria. Então, vamos lá, ó. Corta porcentagem com porcentagem, este zero com este zero. Aqui dá para dividir por 3, dá para dividir bastante. Ó, vamos dividir por 2? Se eu dividir por 2 aqui, vai dar 9. Se eu dividir por 2 aqui, vai dar 7. Bom? O 450 dá para dividir por 9.
Então, 450 dividido por 9 dá 50. Aqui não tem nada, é 1. V vezes 1 dá V. 7 vezes 50 dá 350. Portanto, o valor final equivale a 350. Espero que vocês tenham compreendido esse tipo de questão e todo esse raciocínio será repetido mais algumas vezes, tá bom? Para vocês fixarem bem essa ideia, que essa é a parte que mais cai no vestibular. Olha só, o Galeão passou a ser o segundo maior aeroporto do país em movimento de passageiros, dentre os terminais administrados pela Infraero. No primeiro bimestre desse ano, o Galeão teve alta de 25% no fluxo de passageiros, totalizando 2,98 milhões. Se a alta não tivesse ocorrido, qual teria sido em milhões o fluxo de passageiros no primeiro bimestre de 2012? Gente, por favor, não erre isso. Se aumentou 25% e ficou 2,98, então basta subtrair 25% desse valor que eu volto ao valor real. Não. Por que não? Porque 2,98 será equivalente a 125%. Então você estaria retirando mais do que você devia. Então você vai pensar assim, ó, 2,98 é 125%. Eu quero saber o total. O total seria 100% X, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui, dá para simplificar, vamos simplificar, por que não? Então, dá para cancelar porcentagem com porcentagem. Ó, dá para dividir aqui por 25, né? Dividindo aqui por 25, aqui dá 5. Divide por 25, aqui dá 4. Multiplique em cruz, então terei 5x é igual 4 vezes 2,98. 4 vezes 2,98. Então, vamos multiplicar por 4 e depois eu vou dividir por 5. 4 vezes 2,98 dividido por 5. Ai, que legal. 4 sobre 5 é a mesma coisa que 0,8. 4 dividido por 5 dá 0,8 vezes 2,98. Vamos fazer essa conta? 2,98 vezes 0,8. Então vai ficar 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 9, 72, com 6, 78, sobe 7. 8 vezes 2 dá 16. 16 com 7, 23. Como aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula, aqui eu coloco 3 casas e coloco a vírgula. Portanto, dará 2,384, que corresponderá à alternativa E, tá bom? Uma outra forma de você pensar seria o seguinte: aumentou 25% total, então agora eu tenho quanto? 125% do total, que é igual a 2,98. Então vai dar 125 sobre 100 vezes o total é igual a 2,98. Dá para dividir por 25, aqui dá 5, divide por 25, aqui dá 4. Vai dar 4 vezes 2,98 dividido por 5. 4 vezes 2,98 dividido por 5, que é exatamente igual a esse cara, ou seja, 2,384. Pegou?
Entenderam? O que vocês estão achando aí? Fácil, médio ou difícil, hein? Bora lá! Essa é uma outra questão muito legal, hein? Olha só. Durante uma promoção, certa loja ofereceu 20% de desconto na compra de 2 camisas iguais. Opa, deixa eu voltar aqui. 2 camisetas iguais. E 30% de desconto na compra de 3 camisetas também iguais. O desconto foi aplicado sobre o valor total da compra. E assim, 2 camisetas custaram R$ 72. Quanto gastou uma pessoa que comprou 3 camisetas iguais na promoção? Vamos lá, aqui tem muitas formas de a gente pensar, tá bom? Então, olha só. Se eu tenho um desconto de 20%, muita gente fala: ah, professor, se eu aumentar 20% aqui, eu volto no total. Não, nada a ver, ó. Pensa no seguinte, tenho R$ 100. Se eu subtraio 20%, eu passo a ter R$ 80. Para voltar para os R$ 100, eu tenho que subir 25%. E aí volta para os R$ 100. Então a porcentagem que vai não é a mesma que volta. A porcentagem que vai não é a mesma que volta. Por que isso, professor? Porque mudou a referência. Porcentagem é sempre de alguma coisa. Lembra da aula passada? Como a referência não é mais 100, agora 80, então mudou a referência, portanto mudou tudo. Então olha só, 2 camisetas é igual a R$ 72. Quer dizer então que cada camiseta eu paguei 72 dividido por 2. E 72 dividido por 2 é igual a R$ 36, tudo bem? Então, R$ 36 já seria o preço da camiseta descontado 20%, certo? Com 20% de desconto. Se eu tenho 100% e recebi 20% de desconto, então eu estou pagando 80% da camiseta. Então quer dizer o seguinte, que 80% da camiseta, 80% do preço da camiseta é igual a R$ 36. 80% do preço da camiseta é R$ 36. Só que se tiver 30% de desconto, quanto que eu vou pagar? Porque ele vai comprar 3 camisetas iguais. E 3 camisetas iguais tem 30% de desconto. Então eu tenho que 100% menos 30%, eu vou pagar apenas 70% do valor da camiseta. Então 70% do valor da camiseta seria X. Lembrando que eu comprei 3 camisetas, então no final, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 3 a resposta. Então, a resposta correta será 3x. Olha só que dá para simplificar, ó, porcentagem com porcentagem, um zero com outro zero. Dá para dividir aqui, ó, o 36 por 4 dá 9. O 8 por 4 dá 2. 7 vezes 9, 63. É igual a 2x. Então, 2x é igual a 63. Passa o 2 dividindo. X é igual a 63 dividido por 2. X é igual a 60 por 2, 30. 3 por 2, 1,5. Portanto, 31,5 é o X. Só que eu comprei 3 camisetas iguais. Portanto, a resposta será 3x, que é 3 vezes 31,5, que equivale a 94,5. E 94,5 corresponde à alternativa B. E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein?
Vai deixando o seu comentário aí, hein? E olha só essa questão. Essa questão gera muita confusão. Na tentativa de atrair a clientela, um hotel passou a cobrar por 4 diárias o mesmo valor que cobrava por 3 diárias, o que implica um desconto no preço da diária de... Então vamos pensar, 4 diárias é 100%. 4 diárias é 100%. O autor quer saber o desconto. De 4 diárias para 3 diárias, eu descontei 1 diária. Então, o desconto é de 1 diária. E o valor aqui será X. Então, esse seria o valor do desconto percentual. 4x é igual a 100%. Passa o 4 dividindo. X é igual a 100 dividido por 4, 100% dividido por 4. X, então, é igual a 25%. Que corresponde à alternativa B. Uma outra forma de você pensar seria o seguinte. Vamos supor que cada diária custa R$25. Eu sei que está um valor absurdo, mas é só para didática, tá? Então, por 4 diárias, quanto que você tem que pagar? R$100, concorda? 4 vezes 25, por 4 diárias, você paga R$100. Mas teve o desconto de 1 diária. 1 diária não é 25? Então, qual seria o desconto? 25 sobre 100, que é igual a 0,25. É a mesma coisa que 25%. Bom, então, a alternativa B é a correta. Fala para mim se você gostou da aula e me dê alguma sugestão aí para eu melhorar alguma coisa, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.